Olá pessoal, meu nome é Marcos Alencar, estamos aqui no canal Trabalhismo em Debate, descomplicando o direito do trabalho. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito atual, porque ele é crescente, e é uma coisa que vem em alguns segmentos, em algumas esferas, né, do nosso trabalhismo brasileiro, sendo meio que, assim, deixado de lado. É o assédio sexual. Muitas vezes se trata assédio sexual junto com assédio moral. Acho que são duas coisas bem distintas. O assédio sexual é algo muito mais grave do que o assédio moral. Essa nossa conversa, eu vou seguir um roteiro aqui, dando uma linha geral do que é o assédio sexual e quais são as nossas sugestões para que se combata essa prática tão nefasta, né, por parte do assediador. Eu me baseei em cartilhas do Tribunal Superior do Trabalho, em alguns artigos que li a respeito, no próprio Ministério Público do Trabalho, que também tem um combate muito eficaz. Então, a primeira coisa é o que caracteriza o assédio sexual no trabalho? Né? O que é que configura o assédio sexual? Então, o assédio sexual, eu estou lendo aqui, ele é definido de forma geral como o constrangimento com conotação sexual no ambiente de trabalho. Então tem que constranger, tem que é aquela coisa, aquela pressão, aquela chantagem, né? Aquela coisa continuada. Quando a gente fala de assédio, se lembre da goteira, né? Aquele pingo que, se você pegar uma atitude isolada, ela não é muito significativa. Mas quando é continuada, imagina uma torneira pingando que inunda uma casa. Se a gente olhar só o pingo, é uma coisa pequena. Mas quando a gente vê a sequência dos atos, a coisa é muito grave. Então, o assediador, normalmente, ele assedia de várias formas, é praticado normalmente também por um gestor do sexo masculino, porque 80% das pessoas assediadas são do sexo feminino. Então, como regra, o agente utiliza essa posição hierárquica, que eu estou aqui citando, superior, para constranger, para perseguir, né, visando obter uma vantagem, um fruto sexual, né, contra a vontade daquela pessoa. Então, assim, em resumo, assédio sexual, por ser assédio, tem que, tem que se caracteriza por uma abordagem repetitiva, constante, com a intenção clara de obter favores sexuais. Esses favores sexuais, a gente aqui tem que puxar um pouco da evolução da definição de estupro, né, que é tudo que tem a ver com a questão sexual. Não é preciso que se tenha um ato sexual completo, tá? Pouca gente sabe disso, mas o assédio sexual é crime, né? Tá lá no Código Penal, no artigo 216-A. Então, é uma prática que não é só danosa ao ambiente de trabalho, como é uma prática criminosa por parte do agressor. É evidente que eu estou aqui falando da maior quantidade de assediadores são do sexo masculino, mas o assédio pode também ser praticado por qualquer sexo, né? E existem dois tipos básicos de assédio no ambiente de trabalho. É aquele feito por chantagem. Olha, eu vou te dar um aumento, vou te colocar numa função maior, vou te dar um serviço mais prazeroso se você sair comigo, se você viajar comigo, se você me der algum favor sexual. Ou por intimidação. Ou você sai comigo no final de semana para ir para um motel, ou eu vou lhe demitir na segunda-feira. Então, isso também acontece. O que não caracteriza, tá? O que não é assédio sexual. O que não é. Então, tá aqui. Primeiro tópico. A mera sedução não ofensiva, não repetitiva, sem relevância com a função exercida, não é considerado assédio sexual. Então, a paquera, entre aspas, cantada, ela continua permitida, né? É uma sedução, é um convite. Olha, eu gostaria muito de sair com você no final de semana. Será que a gente pode viajar de férias junto? A gente pode ir para o cinema? A gente pode. É um convite. A pessoa pode dizer sim ou não. E aquela resposta será aceita.
não haverá aquela palavra mágica, constrangimento. Independente do contato físico, de expressões, de comentários, de indiretas, de mensagens de celular, de WhatsApp, né, e-mails, entre outros, de cunho relacionado à paquera, à amizade íntima, a um convite sem insistência, não vai jamais caracterizar assédio sexual. Porque não existe aquela insistência, não existe o constrangimento, não existe a chantagem, não existe a ameaça, então não caracteriza assédio. A inconveniência é vizinho muito próximo do constrangimento. Então, até o olhar inconveniente, as autoridades consideram como uma forma de assédio. É comum, tá, nos processos que eu analiso, aparecer aquele tipo de assédio assim, que é comentando sobre a roupa, comentando sobre as medidas do corpo, comentando sobre algum ponto de beleza, é uma coisa assim doentia. Então, isso é assédio. Mas você fazer um elogio para uma colega de trabalho, né, ou um colega de trabalho, você está muito bonito hoje, gostei do seu corte de cabelo, sua roupa está linda, isso não é assédio. Então, assim, outro ponto aqui, convite, mesmo os mais desrespeitosos, não são assédio sexual, desde que o alvo do convite tenha autonomia para reagir na mesma intensidade e negar o pleito sem consequências. Então, se você é, vou falar aqui do lado masculino, você é grosseiro e você convida a sua colega, olha, eu queria ir para o motel com você, do nada, é uma coisa grosseira, é desrespeitosa, mas isso não é assédio. Por quê? Vai dar o direito dela responder na mesma intensidade e até dizer, você não fala mais comigo, eu não quero mais conversa com você, e aquilo ali vai encerrar aquele coleguismo de trabalho. Isso mostra que não é assédio, por quê? Não houve chantagem, não houve constrangimento, não houve repetição, ela teve autonomia para dizer não e cortar as relações, e nada de consequência vai acontecer para ela. Então, isso não é assédio. Isso é um aborrecimento. Outro tópico aqui interessante: como combater o assédio sexual no ambiente de trabalho? Olha, os donos do negócio precisam estar atentos ao formato de abordagem das chefias com os seus subordinados e policiar os relacionamentos com olhos de lince, ou seja, em detalhes, se há dúvida, não há dúvida. Então, é preciso que se tenha uma máxima observância para não permitir que aquele chefe ele não fique assediando sexualmente as, as moças, as mulheres do setor. Né? Os gestores, ao invés disso, eles precisam dar o exemplo. Não importa o sexo, a tratativa com o subordinado deve ser respeitosa e exemplar, sem diretas, sem segundas intenções, sem olhares desrespeitosos, sem toques, sem uma abordagem constrangedora. O dono do negócio, não importa o tamanho do negócio, deve ter um canal de denúncia, pode ser até um e-mail, ou permitir que os assediados acessem ao titular da empresa, presidente, CEO, dono da empresa, dono do negócio, o diretor. Então é preciso que isso seja tratado em reuniões, numa pauta, que exista uma política para dizer, olha, se alguém aqui se sentir ofendido, assediado sexualmente, pode falar comigo, pode mandar uma denúncia até anônima que nós vamos apurar. Havendo essa denúncia, o que é que o dono do negócio deve fazer? A depender da gravidade, né? A depender da gravidade, ele deve tratar de forma administrativa e, se for uma coisa muito grave, muito severa, tem que acionar a polícia, tem que acionar as autoridades. Por quê? Porque é crime. Então, se você, dono do negócio, fica calado, é conivente, é omisso, está sendo cúmplice dessa prática tão nefasta. Ao identificar o assediador, deve ser aplicada uma punição proporcional à gravidade do ato. Pode ser que esse assédio ele esteja começando, que seja um assédio de uma forma leve, né? Assim, aquela coisa que fica meio que em cima do muro, meio na dúvida, mas deve ser aplicada uma penalidade para que a empresa demonstre que ela não está conivente com essa prática. Por fim, é preciso que se crie uma campanha, políticas, que a empresa se posicione. Então, por exemplo, um banner, um adesivo, empresa tal, assédio sexual é crime. Nós combatemos o assédio sexual. Nesta empresa não é permitido
que se proceda dessa forma. Então, são atitudes simples assim que se posiciona, que mostra que a empresa é contra o assédio e, obviamente, que ela tem que corresponder a isso, né? Não é só ficar no discurso. Bem, é isso, pessoal. Espero ter tratado aqui do tema com simplicidade, com clareza, para que vocês se interessem, né, e se aprofundem no assunto. Em breve a gente volta. Tchau.